Queridos, boa noite. Estava com saudade de vocês. Eu não sou mentiroso. Vamos orar? Deus querido, chegou o momento onde a tua palavra vai ser aberta. E que nesse momento convém que eu diminua e o Senhor cresça, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. 9h20. Quantos minutos? 40. Vamos lá. Livro de 1 Samuel, fica antes do segundo. Estou com uma tremedeira, não sei se é frio ou se é vergonha. Vamos lá, 1 Samuel, tem que pôr um púlpito aqui, um pequenininho. Capítulo 16, fazer aquela perguntinha que eu sempre faço. Quem trouxe celular? Quem trouxe a Bíblia? 1 Samuel capítulo 16, eu não vou ler todo o capítulo, só vou ler até o último verso, porque senão não vai dar tempo. Samuel capítulo 16... começa dizendo assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Capítulo 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas do outro monte do lado da Quém, e entre eles um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linhas de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos lutemos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. Aqui está um relato, nossa, pleonasmo, aqui está um relato de uma situação que aconteceu lá no povo de Israel antigamente. Saul, o primeiro rei de Israel, havia rejeitado a Deus. Depois você lê a história. E então Deus rejeitou Saul também. Chamou o profeta Samuel e disse: olha, até quando você vai ter pena de Saul? Se eu já rejeitei Saul. Vai lá na casa de Jessé e unge um rei lá. E lá eu vou te dizer quem é. Nesse tempo, a Bíblia diz que o povo de Israel estava acampado para uma batalha que se daria contra os filisteus.
Então, numa montanha, em uma das montanhas, estava lá a milícia da guarda de Israel. E em outra montanha estava a milícia dos filisteus e tinha um vale ali no meio. E agora vai começar as viagens aqui. Imagine, queridos, em uma das montanhas, o povo de Israel estava regimentado para a ordem de batalha. Aliás, Israel e os filisteus sempre tinham uma treta. Sempre estavam se incomodando os dois polos. E de repente, o povo de Israel estava ali, armado, soldados, cabos, sargentos. Que mais? Capitão, vamos pegar na ordem aqui. Eu fui do exército em 2002. Saí cabo do exército. Literalmente cabo, veja. Fiz jus à minha profissão lá. E lá funciona assim. Patente, fiz jus à minha patente. Todas elas. E lá funciona assim. Soldado é submisso ao cabo. O cabo é submisso ao terceiro sargento. E este ao segundo sargento. E este é o primeiro sargento, que é submisso ao subtenente, que é submisso ao aspirante ao oficial, que é submisso ao segundo tenente, que é submisso ao primeiro tenente, que é submisso ao capitão, o capitão ao major, o major ao caquico. Posso fazer a pergunta? Pode. Tem a ver com o 1º e 2 Samuel ou não? O que eu estou falando? Tem. Poxa, eu vou... Sabia. Onde eu parei agora? O major era submisso ao caquico. Não, o major é submisso ao tenente-coronel. O tenente-coronel é submisso ao coronel. O coronel ao general de divisão. O general de divisão ao general de brigada. O general de brigada ao general do exército. Nossa! Tava toda essa tropa reunida lá no monte. Um comandando o outro. E sobre todos eles o rei Saul. Então agora aí estava todo mundo. E de repente eles estavam ali na expectativa. Oh, cada dia está diminuindo o espaço meu aqui. Meu. Espaço do pregador. E agora todo mundo ali. Armado até os dentes. Cavalos. Flecheiros. Espadachins. Tava todo mundo ali. E de repente, na expectativa. E queridos, a guerra dá um medo terrível. Eu nunca fui. Mas, calma. Mas no exército tinha uma simulação. Tinha uma simulação lá. E pela simulação, a impressão que dava na simulação, os tiros, pá, bala para todo lado, era de festim. Era só o barulho. Mas só o barulho, os fuzis estralando, e tal, as metralhadoras, as bombas, boom, e tal, e todo mundo se jogava no chão. Era só uma simulação, mas parecia que eu ia morrer. Agora eu imagino lá, na época, uma cena real. Os que estavam com arcos tremiam. As flechas mal paravam na mão. Ali tinham rapazes de 18, 20 anos, 22. Na flor da pele, da juventude. Eles estavam ali com arco, com escudo, com espada, um encostando no outro. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Com lança. Os que estavam no cavalo. E todos eles... Os que estavam operando a cata joga pedra, para não falar outro nome, hein? Todos eles ali, naquela expectativa, o silêncio, a pior coisa é o silêncio nesse momento. Todos ofegando. E de repente, o chão começa a tremer.
Os israelitas começam a tremer. E um olha, você está tremendo. Acabou. Som. O microfone. Som. O microfone treme. E assim nós vamos ficar o tempo todo. A pocinha d'água tremendo. As formiguinhas. Tudo. Tudo tremia. Tudo tremia. E quando eles levantaram os olhos nas colinas, em todas elas que tinha lá, não sei quantas, começaram a subir bandeiras, e bandeiras, e bandeiras, e bandeiras, e não acabava mais. E então um poderoso exército subia. Tá baixo aqui, irmão. O show da pregação é os efeitos, você abaixa aí. E... Era para ser um cavalo. Escuta um barulho de trombeta. Israel olha e diz: nossa. E então sai do meio daquela multidão, as fileiras vão se abrindo, os soldados vão se abrindo. E quando vai se abrindo os soldados da altura desse banco, não assim, tipo comparando, e vai saindo um guerreiro mais ou menos da minha altura, comparando com o banco, vai empurrando os soldados que estão à frente. E quando aquele guerreiro vai empurrando, os israelitas olham e diz: nossa, é um dinossauro. E ele vem: Saul! Quando ele diz Saul, Saul diz: minha mãe, é eu. E quando ele sai, e irmãos, a Bíblia diz que ele tinha 6 côvados de altura e mais um palmo. Na medida bíblica, ele tinha 2,90 metros. O cara era grande. Ele sobressaía a todos os homens. E só a couraça dele era 57 quilos e 120 gramas. É o meu peso. Só a couraça dele. Eu podia pular nas costas dele, que era a mesma coisa que nada. Só ia dar tapa. A couraça dele. A ponta da lança dele tinha 6 quilos e 82 gramas. A ponta da lança. A ponta da lança. Imagine o resto da lança. Fora a espada, fora escudo, que a Bíblia nem quis dizer o peso. Agora, quando Saul, diz o verso 11 do capítulo 17, ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram e temeram muito. O filisteu começou a afrontar Israel, e naquela época tinha uma mania de guerra que era assim, ó. Ao invés dos dois exércitos se tramarem no soco, então um do lado de cá dizia para o lado de lá: não, faz o seguinte, o maior guerreiro aqui dizia o seguinte: traga um guerreiro de vocês aí, para poupar os exércitos, e nós vamos lutar nós dois. Aí aquele que perder, o exército perde. Eu ia falar outra coisa. Entendeu, né? Quem perdeu o exército, quem perdeu, perdeu. Quem ganhar, já ganhou. E daí, aquele que perdeu ficava escravo daquele que ganhou. E o que ganhou,
mandava no que perdeu. Essa era o esquema. E agora ele começa a afrontar, porque os filisteus acreditavam toda a sua força em Golias. Todo nele. E agora o homem maior de Israel, o cara mais inteligente, mais bonito, mais interessante, era Saul. Se você vê quando o povo de Israel escolhe Saul, Saul sobressaía em ombros a todos os judeus. Então o único indicado para lutar com Golias era Saul. E Saul estava com medo. Por que que ele estava com medo? Porque ele tinha rejeitado quem? A Deus. E as vitórias do povo de Israel eram vitórias porque quem vencia? Deus. E Saul tinha medo porque ele tinha rejeitado a Deus e ele sabia disso. Nesse tempo, tinha um menino, mais ou menos uns 17, 18 anos, minha idade. E ele não era muito alto, não. Era tipo do tamanho do Dude. Cadê o Dude? É o tamanho do Dude. Agora imagine o Dude perto do Golias. E Davi era pastor de ovelhas. E pastor de ovelhas era a função mais humilde e simples considerada pelos egípcios. Talvez trazendo nos dias de hoje uma função muito honrada, mais simples. Cabo. Diga aí para mim uma função honrada, mas bem simples, considerada por nós. Sapateiro. Sapateiro, pastor, obreiro. Obreiro bíblico, é mais que pastor ainda. Pedreiro, gari, dona de casa. Garimpeiro. Vamos pegar gari, uma profissão digna, justa, mas que nós consideramos uma profissão bem simples. Cobrador de ônibus. Profissões simples. Davi era pastor de ovelhas, uma profissão simples. E Jessé, seu pai, chamou ele e disse: Davi, vai lá e leva pão para os seus irmãos lá. E leva um queijinho para o capitão da guarda. E queridos, de onde Davi estava até Elá, o vale de Elá, calcula-se mais ou menos 25 quilômetros. Não tinha tubo, não tinha ligeirinho, não tinha ligeirão, não tinha interbairros, não tinha. Só tinha cavalo, burro e pé mesmo, a pé mesmo. Levava cerca de 4, 5 horas andando no mato para chegar lá. E Davi foi. Primeira situação desanimadora. Esse tempo atrás eu falei para Deise, vamos fazer uma caminhada aí. Estou precisando emagrecer. Sei lá, ativar o sangue e tal. E a gente andou uns 10 quilômetros. Nossa, nunca mais. Como é ruim. A Deise foi chorando no caminho, que estourou os dedos dela e tal. Falei, que tenho eu contigo, mulher, segue-me. E ela foi chorando. O pessoal olhava para nós na rua, eu na frente, e ela, amor, e eu fui na frente porque vai carregar nas costas. Alô. E agora Davi andou todo esse percurso, felizinho da vida e tal. E de repente ele escutou um barulho de guerra. E gritos. Escutou gritos de guerra. Filisteus! Oh! Eles eram pagãos, diabistas. E do outro lado o povo de Israel tremia. As armas batiam. E quando Davi olhou aquela cena, e ele chegou na hora que Golias estava insultando o povo, tirando o sarro, zombando, afrontando. E quando Davi chegou no verso 24, diz assim, ó:
verso 23 do capítulo 17. Estando Davi ainda a falar com eles, Davi chegou conversando com o pessoal lá, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Davi escutou tudo. O menino de 18 anos, 17, escutou tudo, as palavras do gigante. Verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Todos os israelitas fugiam de Golias. Quantos eram Golias? Um. E a multidão do exército de Israel, todos, diz as escrituras, todos fugiam. Queridos, o Golias devia ser muito feio, fedido, fedorento, grande e assustador, porque todos fugiam. Trazendo para os dias de hoje, aí eu percebo e vejo, depois eu trago para os dias de hoje, deixa eu continuar. E diziam uns aos outros, verso 25, vistes aquele homem que subiu? Começaram a comentar, cara, olha o tamanho dele, olha o pé dele, meu, pois subiu para afrontar a Israel. Quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Era esquema matar Davi. Matar Davi não, matar Golias. Fica com a filha do rei, não paga mais imposto, ainda fica rico. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Percebe que Davi ignora a ponta da lança de Golias, ele ignora o capacete de Golias, ele ignora a couraça de 57 quilos e 120 gramas de Golias, ele ignora o tamanho do Golias, e ele diz, quem é esse incircunciso que veio aqui afrontar o exército do Deus de Israel? Queridos irmãos, aqui o gigante Golias trouxe medo, terror, pavor contra o povo de Deus. E agora eu te pergunto, o que é que fez Davi afrontar Golias? Quais eram as características que ele tinha? Vai, citando para mim. Confiança, que mais? Fé, que mais? Que mais? Confiança, fé, coragem, atitude. Hã? Deus no coração, que mais? Tem mais. Bravura, humildade. Ele sabia quem era Deus. Senso de missão. Senso da missão, ele tinha foco, que mais? Boa mira. Matou. Treinado. Que mais? Olha o caráter de Davi. Diz a Bíblia que o nome reflete o caráter. Ele tinha amor a Deus. Amor a Deus. O que mais doía em Davi era a afronta que o gigante estava fazendo. Como a Bíblia menciona que o nome reflete o caráter. Então, Obadias, ou o nosso caráter é feio ou é esquisito. Olha só. Tudo isso dentro de um menino. Sabe o que significa isso? Um menino não, um rapaz. Deus tem um plano para os jovens. Deus tem um plano para os jovens. Não que Deus não gosta dos velhos. É que cada história é uma história. E essa história, Deus tem um plano para os jovens. Mas os jovens precisam ter coragem. Precisam ter coragem para vencer, ir até o final. Os jovens precisam ter fé. Os jovens precisam ter o que mais? Bravura, foco, confiança, amor a Deus sobre todas as coisas. Os jovens devem ter temor a Deus. Os jovens devem ser retos, não no sentido de retos, no sentido de caráter. Onde você vai? Eu vou lá. Tá. Davi, Deus ia lá. Você fica aí. Termina rápido para bater tempo. Tá. Os jovens precisam ter senso de missão. Deus escolheu Davi porque Davi se mostrou fiel quando cuidava das ovelhas. E agora quando ele chega e escuta o gigante falando tudo aquilo, ele diz, não, pera lá, o que é isso? O que está acontecendo? O que foi? O que há?
Quem é esse cara aí? Quem é esse incircunciso que tem afrontado os exércitos do Deus vivo? E essas palavras de Davi foram palavras cheias de otimismo, cheias de ânimo, porque naquela situação, qualquer um ficaria desanimado, abatido. Mas por Deus, esse era Davi. Ele estava ali. O que é, galera? Nós estamos aqui num monte, olha, ele está sozinho. E agora as palavras de otimismo, as palavras de confiança, as palavras de segurança, fez com que os soldados começassem a despertar neles também a mesma coisa, o mesmo otimismo, a mesma segurança, a mesma confiança. E eles contaram para Saul: ó, o seguinte, tem um jovem aí que o cara é sisudo, o cara é quente. Essa palavra que está aí, sisudo, é isso aí, sisudo. E aí, verso 28, ouvindo Eliabe era o irmão mais velho de Davi, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que você desceu aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, pastorzinho? Eliabe tenta humilhar Davi ali. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui apenas para ver a guerra. Respondeu Davi. Davi podia ter respondido: cala a boca, você está com medo aí, rapaz. Mas não. Respondeu: o que eu fiz? Não fiz nada, eu só fiz uma pergunta. Ó, que humilde, que simples. Podia dar uma pedrada na cabeça do irmão dele, mas não fez. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Olha só, o testemunho de Davi fez com que as palavras dele chegassem no rei e mandou chamá-lo. Quanto tempo eu tenho? Desce aí. E mandou chamá-lo. Agora Saul manda Davi chamar. E antes de nós entrarmos na sala de Saul, eu vou fazer um paralelo aqui, queridos, da preocupação de Israel, porque quem perdesse a luta, o reino estava perdido, o trono estava perdido e tudo estaria perdido. E agora havia uma preocupação grande da parte de todos aqueles oficiais que nós falamos aqui, e da parte do rei, principalmente da parte de Saul, que estava com medo, estava tremendo. Sabe, eu não sei qual é o gigante atual do século 21. Estamos no século 21, né? Sim. Que tem afronta. Eu nunca sei se é 20, se é 21. Qual é o gigante que tem afrontado os exércitos do Deus vivo? Quando eu me converti a Deus, no ano de 2002, eu tinha alguns gigantes. E esses gigantes eu dizia para Deus: não vão conseguir. Eu era viciado em Dragon Ball Z. Goku, Gohan, Super Saiyajin, nível 3. Kamehameha, Genkidama, eu sabia tudo isso. Piccolo e tal. Majin Buu. Eu era viciado em Spectroman. Nossa, esse é antigo. O Badias lembra, né? Ultraman também. Eu era viciado em Changemans, Google 5, Black Kamen Rider, Jaspion 1 e 2, Gyodai, Jiraiya, Lion Man, Giban. Eu era viciado em Hollywood, O Senhor dos Anéis, 1, 2, 3. Eu era viciado em Homem-Aranha, o Spider-Man, X-Men, Wolverine, Ciclope. Eu era viciado em Star Wars, Luke Skywalker. O logo dentro da força. Eu era viciado. Eu tinha prazer nessas coisas. E isso era um gigante que ia me atrapalhar. Eram gigantes que me tiravam a vontade de estudar a Bíblia. Você acha que eu viajo assim nas Escrituras? Por quê?
Eu tinha um dom pro mal, estou usando ele pro bem. Eu gostava disso, queridos. Mas não para aí, não. Eu tinha mais gigantes. Eu era viciado em Guns N' Roses. Eu era viciado em Nazaré. Eu era viciado em U2, U3, U4. Planet Hemp. Metallica. Eu tinha o cabelão arrepiado, tem até hoje. Mas pintadão, louco. Usava anel negro na mão. Não entendi a risada do Thomas. Eu era viciado nessas coisas. E como é que eu ia deixar disso? Aí talvez você olhe para mim e fale, mas o que que tem? Tem! É do capeta, irmão! Coisa do diabo, ele criou. Criou com o intuito de mudar a concepção da gente. Com o intuito de ensinar mentiras. Com o intuito de inserir mensagens subliminares. O balão mágico, lembra do balão mágico? O balão mágico tem mensagem subliminar. Na música do balão mágico diz que esta canção é uma iniquidade ao Senhor. Os demônios falam na música. Tudo tem um esquema. E Satanás começa a lançar essas coisas porque são atrativas. Cinema, teatro, Big Bullying, nem sei se existe mais. Eu passava a noite toda lá. Fliperama, Street Fighter, Mortal Kombat. Tudo isso eram gigantes que eu falei para Deus, como é que eu vou vencer isso daí? Não tem como. Para mim era impossível. E algo me dizia, você nunca vai conseguir. E aquilo, quando eu tentava orar, estudar a Bíblia, a voz voltava dizendo, você nunca vai conseguir. Eu tinha camiseta do Homem-Aranha, eu tinha brinquedo do Aliens, eu tinha tudo isso, coleção. Eu tinha pregos em minha vida, milhões de pregos cheios de carniça de Satanás. Conhece a história, né? Quem não conhece, pergunta para quem conhece aí. Eu tinha tudo isso, e isso eram gigantes. Mas mal sabia eu que eu tinha uma baita de uma rocha nas mãos. E ela esmagou todos eles. E tem esmagado ainda aqueles que estão vivos em minha vida. Existem alguns ainda que eu preciso acertar o pelotaço. Mas eu estou treinando todos os dias. Às vezes eu erro, às vezes eu acerto em mim mesmo. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir antes de Cristo voltar. Amém. E a promessa é para todos aqueles que também quiserem conseguir e se esforçarem. Deus há de conceder a força necessária para vencer toda má palavra, ação, pensamento e tendência pecaminosa. E o que faltar, Cristo completa. Amém? Amém. Sala de Saul. Todos os oficiais ali andando de um lado para o outro. E agora Saul, não sei o que fazer. E eles nervosos, alguns sentados, outros com a mão na cabeça. E todos eles preocupados. E de repente chega o mensageiro. Rei Saul, temos um guerreiro que pode derrotar Golias. E todos eles olham, é mesmo? Sim, quem? Os portões começam a abrir. Os portões não, as portas lá da sala. Estava meio emperrada. E no que abriu veio aquela luz. Imagina aí, imagina aí. Cadê? Abriu tal. Aí apareceu uma silhueta. E todos olharam. E ele entrou. E olha o que ele entra dizendo. Verso 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e Isso mesmo. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Ele já entrou apavorando. Fica tranquilo aí que eu vou lá, deixa comigo. E quando os oficiais olharam para Davi, do tamanho do Dude,
Eles olharam e disseram: ah, meu Deus, que brincadeira é essa, sem graça, nessas horas, é o fim do mundo, morremos, acabou, pronto. Desanimou todo mundo. Davi já entrou desanimando todo mundo. E o verso 33, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu você não vai poder lutar, rapaz, pois tu é muito moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Saul começa a colocar empecilho na frente de Davi. Rapaz, não tem condição. Ele luta desde moço e você não tem. Você já pegou numa espada? Não. Não? Não. Já pegou no escudo? Não. Uma lança? Não. Como é que você vai lutar? Olha o verso 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o quê? Um leão e um urso tomou um cordeiro do rebanho. Verso 35. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Nossa! Calcula-se que o leão adulto africano, da ponta da cauda até o focinho, tem cerca de 3 metros e 25 centímetros. Agora imagine um leão adulto com 3 metros e 25 centímetros de comprimento e em pé, pesando praticamente 400 quilos. Quanto que pesa um rapaz de 18 anos, da altura do Dude? No máximo, estourando 55 quilos. É isso aí? Fala a verdade. Você está obeso. No inverno, 60. Agora imagine um rapaz. Tenta imaginar um rapaz. Fica em pé aí, Dude. Sobe na cadeira. Lutando contra um leão de 400 quilos. Mas o pior não é isso. O pior é ele sentadinho, com o cajado nas mãos, e o borná, é embornar o nome, né? Fui na casa de uma mulher que ela disse borná. Falei, que é isso? É aquele pacote. Falei, é embornal. É isso aí. E ele com o embornal aqui, aquela bolsa, alforge, com o cajadinho na mão, as ovelhinhas e tal, de repente, o leão sai do mato, embola uma ovelha, o rebanho sai correndo, Davi fica louco com o cajado na mão, o que aconteceu? E olha lá o leão segurando a ovelha, e a ovelha tentando escapar, Davi, e ele corre para cima, e ele vai com o cajado, e vai saindo faísca das pedras, sai leão, sai, e o leão, e quando o leão olha para ele, ele vai para cima do leão e dá uma paulada nas costas, pá! O leão olha para trás, fica em pé e começa a dar patadas. E Davi pega o cajado no rim, segura na barba, vira o pau na mão e no olho do leão, pega no pescoço, levanta e sai correndo e pula de lado, sobe em cima, pega a pedra, Já morreu. Quando ele olha o leão, cai, pega no rabo, levanta. É isso que ele está falando aqui para Saul. Peguei na barba dele, feri e matei. E os oficiais? Cheguei a cansar. Um urso adulto tem cerca de 600 quilos.
Nem vou narrar a luta. Se com 400 já foi isso, imagina 600. E o que é Golias diante de um urso e diante de um leão? Fala pra mim. O que é um Golias, um gigante que vai pesar mais ou menos 200 quilos e com a armadura 250? Perto de um leão de 400. Quem é esse incircunciso? Irmãos, qual é o gigante que está impedindo a minha comunhão com Deus? Qual é o gigante que está impedindo sua comunhão com Deus? Estar na igreja não significa comunhão com Deus. Qual é o gigante que impede você ler a Bíblia todo dia? Qual é o gigante que impede você orar todo dia? Qual é o gigante que impede você estudar a lição da escola sabatina? Qual é o gigante que impede você conhecer o espírito de profecia? Qual é o gigante? Quem é esse incircunciso que tem afrontado os exércitos de Deus? Qual é o gigante que está afastando o povo de Deus, os jovens de Deus, da mão de Deus e da influência do Espírito Santo? Qual é o gigante? Qual é o gigante que está interferindo nos relacionamentos de namoro? Qual é o gigante? Qual é o gigante que tem feito você frequentar lugares que não deveria frequentar? Assistir coisas que não deveria assistir? Ouvir músicas que não deveria ouvir? Quem é esse incircunciso, irmãos? Essa é a pergunta. Esse é o foco. Quem é? Comparado ao poder de Deus, quem é esse incircunciso? Comparado ao poder e influência do Espírito Santo, quem é esse incircunciso? Quando os soldados, os oficiais e Saul viu isso em Davi, e Davi mostrou para Saul testemunho de vida. Davi mostrou para Saul, não doutrinas, ele não mostrou o sábado, ele não mostrou o dízimo, ele mostrou um testemunho pessoal que ele teve com Deus. Davi convenceu o exército inteiro, convenceu a nação, convenceu o rei pelo testemunho que ele teve com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele lutou contra o leão por causa que ele sabia que Deus ia vencer. Quem é esse incircunciso que está afrontando os exércitos de Deus? E Saul disse: rapaz, você mesmo, você vai lutar sim. Peguem a minha armadura e coloquem nele. Estou terminando. Quando eu falo assim, vai mais uns 20 minutos. Peguem minha armadura e coloquem nele. E quando vestiram a armadura em Davi, Saul era muito grande. Saul era o gigante de Israel. E quando vestiram a armadura de Saul em Davi, diz a Bíblia que ele mal conseguia andar. Diz minha avó, ficou igual uma marmota. Ele não conseguia andar direito. E aí ele disse: olha, não está dando certo aí, eu nunca usei isso. A armadura de Saul não servia em Davi, porque Davi era revestido da armadura de Deus. E a armadura de Davi não servia em Saul. E quando Saul disse: vai, luta, Saul mal percebeu que pela primeira vez Saul estava entregando o trono de Israel na mão do rei que Deus escolheu. Davi estava assumindo a batalha do povo como o rei que havia sido ungido pelo profeta. Ele tirou a armadura, pegou o seu cajado, seu borná, desceu ao rio, juntou 5 pedrinhas, aquela brincadeira das 5 Maria lá, sabe? Juntou 5 pedrinhas, colocou, olhou uma pedrinha, e ali ele falou: essa aqui tem a cara de Golias. E ele foi, se adiantou à frente do exército. Todo mundo ali: vai Davi, vai lá, cara. Bando de falso, estavam achando que ele ia morrer. Vai Davi. E ele olhava para trás: orem por mim. Humildemente se adiantou. E ele se adiantou aqui, e o gigante se adiantou lá. E o gigante olhou, os filisteus não acreditaram, porque os filisteus já há 40 dias estavam afrontando Israel. 40 dias. E agora, depois de 40 dias, vem um menino. Que loucura! E agora o gigante, não acreditando, olha para os filisteus e diz: não acredito.
gigante tem uma vozona de mongão, assim. E agora o gigante vai indo, o escudeiro vai à frente, se encontram, não muito perto, e Golias diz: por acaso sou cachorro para você vir contra mim com paus e pedras? Eu vou cortar a sua cabeça. E tirou a espada. E vou dar o seu cadáver às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi olhou para ele e disse: você vem contra mim com paus, ou melhor, você vem contra mim com espadas, com escudo, com lança. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo o que é isso? Vai tomar na coragem. E eu vou matar você, disse o rapaz. Vou cortar a sua cabeça. E vou deixar que as bestas feras do campo e as aves do céu comam o seu corpo. E vou derrubar os filisteus nesta terra. O gigante, o inimigo, fez uma proposta. E a proposta era o seguinte: se eu vencer, vocês são os meus escravos. Se vocês vencerem, nós somos escravos de vocês. Davi não aceitou a proposta do inimigo. Ele disse que se Israel vencesse, Israel ia matar todo mundo. Não aceite a sugestão de Satanás. Não aceite a proposta do inimigo. É só uma vez. É só um gole. É só uma pitada. É só um filme. Não aceite a sugestão do diabo. Ele vai escravizar você para sempre, a menos que Deus te livre. E Davi disse: você vai morrer e eles vão morrer. Ninguém vai ser servo de ninguém aqui. Vocês vão morrer todos, porque eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos. E quando Davi testemunhou em nome do seu Deus, Golias ficou furioso, levantou o capacete e foi para cima dele. E quando ele foi para cima, Davi pegou a pedra. Enquanto Golias estava correndo, ele pegou, colocou a pedra na funda e começou a rodar. E o Golias veio correndo com a lança, talvez, não sei, não estava lá. E ele veio correndo. E ele... Agora é massa. Golias vindo. E a pedra. Os exércitos. E Golias, quando viu, deu uma freada. E quando ele deu uma freada, apareceu os olhos de Davi. Os olhos do povo. Os olhos dos filisteus. Os olhos do Golias. Os olhos de Deus. E atrás de Davi, um anjo poderoso voou. Pegou a pedra no ar. Golias. E caiu. Quando ele caiu, os exércitos de Israel e se abraçaram e tal. Valeu, jogaram os capacetes pra cima, as espadas. Eu sabia que ele ia vencer. Saul e os guerreiros, beleza, todos alegres. E os filisteus saíram correndo. Mas antes de correr, quando o gigante caiu, Davi continuou correndo. E quando o gigante caiu e soltou a espada, Davi já passou, pegou a espada e cortou a cabeça. O sangue. Ele pegou a cabeça do gigante, olhou para os filisteus e disse: era aqui onde estava a vossa confiança? Olhou para os israelitas e disse: era esse o vosso medo?
olhou para Deus, obrigado, e disse para os israelitas: estão esperando o quê? Matem eles. Mata todo mundo. E aí eles lutaram. E os filisteus foram morrendo e tal. Davi voltou para o acampamento com a cabeça de Golias. Ele passou pelo irmão dele, Eliabe, aquele que insultou ele. O que você está fazendo aqui, moleque? Meio vergonhoso, cabisbaixo. Davi olhou para Eliabe, também era alto. Eliabe olhou para Davi e disse: você não vale nada, mas eu gosto de você. Terminamos. Queridos, nós estamos vivendo na última cena da história do mundo. As últimas cenas. E o grande exército dos filisteus está pronto. Satanás, como um gigante, está à frente afrontando os exércitos do Deus vivo. O evangelho ainda não foi pregado a todas as nações, porque nós ainda não nos encontramos preparados. Talvez temos espada, mas não sabemos usar. Talvez temos escudos, mas eles estão fracos. E nossa armadura é feita de nós mesmos, da nossa justiça. Não tem como lutar, não tem como vencer. E dia após dia o diabo tem afrontado os exércitos de Deus vivo. Deus precisa de jovens que façam a diferença. Deus precisa de pastores que apacentem seu rebanho. Deus precisa de coragem, de determinação, de força de vontade para aprender a sua voz. É de um exército assim que o Senhor precisa para vencer os filisteus. E o meu apelo hoje é o seguinte: talvez você tenha se deparado agora com esta cena e visto que ultimamente você tem fraquejado espiritualmente. E a semelhança de Saul tem rejeitado a voz de Deus continuamente. Faz um acordo com Deus, irmão, irmã. Faz um plano com Ele. Decida fazer o melhor por Deus. Decida dar a sua vida por Deus. Decida lutar até o fim. Lutar contra desejos, contra tendências, contra o pecado, contra a influência, contra a música, contra filme, contra tudo aquilo que te separa de Deus. E você sabe o que é. Diga a Deus: Senhor, concede-me o espírito de Davi, a bravura, a coragem, a humildade, a simplicidade. Mas concede-me a dependência que ele tinha de Ti. Ao invés de focalizar o problema, olhe para a cabeça dele. É aonde ele vai tombar. Deus está esperando a minha e a sua decisão. Esse é o meu pedido sincero, em nome de Jesus.